E a gente vai assim respirando fundo, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, por essa oportunidade, e vamos envolvendo a nossa querida Elisângela na prece inicial. Ok. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos nossos mentores espirituais que nos inspiram e nos guiam nesse estudo. Gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos e gostaríamos de pedir, Senhor, que oriente a Ana no estudo de hoje, que ela possa ser um instrumento dos conselhos do mais alto para nós, e que saibamos usar essas orientações em nossa caminhada aqui na Terra. E que dessa forma, Senhor, possamos caminhar para o nosso destino como espíritos eternos. E possamos nos tornarmos cada dia melhores, mais caridosos, mais tolerantes, mais amorosos, mais cristãos. Que a vossa luz esteja presente nesse estudo e em nossos dias, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Bom, esse capítulo é um capítulo que sacoleja a gente, né? Porque a gente percebe aí o drama. Eu fiquei pensando, será que a gente usa trama? Se a gente usa drama? Que complicado, né? Cabeludo que a gente tem. A gente vive aqui na Terra sem saber direito o porquê que as pessoas estão do nosso lado, com quem que a gente convive, o que está por trás, né? Desses relacionamentos todos que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, o que eu gosto sempre da gente fazer reflexão é, dentro do nosso círculo familiar, quem será que são essas pessoas? Não que a gente tenha que descobrir, né? Então, nome, endereço, RG, que foi na vida passada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente tem essa consciência, que essa ligação não começou há 20, 30, 50 anos. Essa ligação começou há muito tempo. Essa ligação tem história, tem passado, ela tem peso. E muitas vezes esse peso é um peso amargo, é um peso difícil, um peso de rancor, de ódio. E a gente vê isso como? Quando a gente está convivendo com as pessoas e que essas pessoas cobram da gente, enxergam os nossos defeitos, apontam os nossos erros de uma forma muito exaltada. Todos nós temos isso na nossa vida, de alguma forma. Tem sempre aquela pessoa que tem uma capacidade de apontar. A gente faz 9 coisas boas e uma coisa ruim. E o que chama atenção é essa coisinha ruim. E a gente também, dentro do nosso círculo familiar, a gente vê, muitas vezes, eu me vejo muitas vezes enxergando agulha ali no meio do palheiro. Como é que chama? O cisquinho no olho do outro. Aquela coisinha que ele fez e eu consigo desvirtuar, eu consigo colocar aquele erro de uma forma muito pior. Por quê? Porque o meu olhar está envenenado. Esse meu olhar é que está contaminado. E é disso que a gente vai estar vendo aí, essa reflexão bacana que o Ernesto fez sobre o orgulho. O orgulho é exatamente esse envenenamento do nosso olhar, do nosso ouvido. Quando tem alguém que chega perto de nós e que faz uma bobagem, que fala uma bobagem, que erra, porque todos nós erramos em uma forma maior ou menor, todo mundo erra. Mas quando a gente tem essa cegueira do orgulho, como diz, atrapalhando a nossa vista, a gente não enxerga os outros com compaixão, com amor, com respeito, com fraternidade. A gente não usa do amor que a gente está aprendendo aqui com o André Luiz no nosso olhar. E aí a gente vê exatamente essa transformação do Ernesto. Ele que achava que, né, que estava tudo bem, quer dizer, tinha o sentimento de culpa, tudo, mas ele viveu a vida dele imaginando que ele estava quite com a lei. Ele trouxe uma vida
confortável para a família, ele era um bom marido, foi fiel na cabeça dele, ele botou a filha para poder estudar, para poder fazer as coisas. Então, check, check, check. Ele fez a lição dele. Então, ele mesmo não percebeu as falhas, os buracos que ele deixou no coração dos outros. Uma vez, eu escutei uma pessoa falando para mim que para um casamento dar certo, não basta um amar o outro. A gente tem que saber amar o outro do jeito que o outro precisa ser amado, quer ser amado. Isso para mim foi um susto, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu achava que amar é amar. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai notando que para uns o amor é o prover, é poder dar uma casa boa, é poder dar uma escola boa, como que foi o Ernesto fez. Para outros o amor é estar presente em jogo de futebol, em jogo de basquete, de assistir desenho animado junto. Para outros o amar é sexo. Para outros o amar é passar férias juntos, passar tempo junto. Para outros a significância do amor é o tamanho do anel de brilhante que você ganha. Isso é tão normal, isso, na sociedade hoje, de como esse símbolo do engagement ring tem um peso tão grande que parece que quanto maior a pedra, maior o amor, e a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso estar carregando um tijolo no dedo e estar do lado de uma pessoa que não vai saber me respeitar do jeito que eu quero ser respeitada. E que para mim é isso que é importante, mais do que estar carregando um tijolo no meu dedo. E como é que a gente percebe isso? É só através dessa reflexão que a gente tem que fazer, da nossa autorreflexão, do que se chama no Espiritismo de reforma íntima. Sem a gente viver essa reforma íntima, fica muito complicado da gente conseguir enxergar esses blind spots que a gente tem. E consertar a tempo. Porque se a gente de repente vê o Ernesto passando a vida inteira achando que ele tinha sido um bom marido, um bom pai, que ele achando que a esposinha dele amava ele, que estava chorando pelos cantos da sala, quando na verdade ela tinha um rancor tremendo dele. E aí uma pergunta que vem agora, no momento que a gente está tão próximo da morte, né? Acho que a morte nunca teve tão perto da gente. Antes a gente pensava assim, não, quanto mais velho você tá, não, mais chance você tem de morrer. A não ser que você tenha alguma doença complicada, né? Então, teve um câncer, teve um infarto, tem uma doença complicada, sei lá, autoimune, demência, Alzheimer, lúpus. Então, você tem uma chance maior de morrer do que a média geral. Mas hoje com o Covid, a gente está vendo que está todo mundo na mesma linha. A gente não sabe qual é a bola da vez, porque quem está resolvendo a bola da vez agora é só o tempo e é Deus, está na mão dele, né? Então esse momento de reflexão de como será que o outro está me vendo? Como será que ele vai sentir a minha ausência? Será que vai ser com rancor, com ódio, com graças a Deus a Ana foi embora, me livrei, né? Ou será que vai ser com saudade? Saudade do nosso sorriso, saudade do nosso ouvido, saudade da nossa compreensão, da nossa amizade, do nosso companheirismo. E é interessante nesse capítulo a gente ver a preocupação da Eveline e do Ernesto, a gente vai ver isso mais para frente nos slides, de aproveitar o tempo na Terra. Porque às vezes a gente tem pressa de ir embora, a gente está cansado de viver. A vida está difícil, está sofrendo. E a gente passa, de repente, por um turbilhão de problemas. Problemas financeiros, problemas de matrimônio, problemas pessoais, problemas físicos, de saúde. E a gente fica com vontade de acelerar a nossa vida, o tempo, nos esquecendo dessa oportunidade importante que a gente tem na mão de zerar a nossa conta com aqueles com quem a gente não soube amar direito. Bom, normalmente são os inimigos que mostram pra gente os nossos defeitos. Porque os amigos normalmente têm receio de magoar a gente. Eles não vão falar, puxa, você tá gorda, você engordou bastante esse último mês, você tem que fazer um regime. Não, quem vai fazer isso é o irmão da gente.
que vem cutucar a gente. Ou aquela pessoa que não gosta da gente pode não falar nada, mas por trás vai falar: "Nossa, como ela tá uma bola", né. Esse Covid fez mal para ela, olha só, né, deve ter passado 12 meses comendo. E aí? A gente tem que pegar as críticas com um grain of salt. Algumas são verdadeiras. Eu estou fazendo a piada da gordura, porque está todo mundo brincando com a balança nesses últimos 12 meses. Mas outras coisas também. Seja, nossa, é arrogante, é orgulhosa, é metida, é cínica, é hipócrita. A gente não sabe. Mas muitas vezes essa mensagem vem da boca daquele que não gosta da gente. E que a gente tem que passar no nosso filtro. O nosso filtro de: será que é verdade? O que é que eu estou fazendo para os outros? Por que será que ela está falando isso? Eu preciso dar atenção? Sim ou não? Se não for verdade, eu jogo fora. Mas a gente tem que ter coragem de olhar no espelho. E aí a gente vê essa chumbada, essa trombada que o Ernesto leva, né? De entender que a herança dele para a família tinha sido puramente de dinheiro, que não tinha ficado vínculo afetivo nenhum. Aquela família que ele tinha dedicado a vida dele ao ponto de matar um homem para proteger a esposa dele. Certo ou errado, ele fez por amor. E aí ele que está perdendo completamente as estribeiras, ele usa do autocontrole. Ele lembra do que foi que o Ribas ensinou para ele, da importância do pensamento, do controle das emoções, da energia que a gente cria. Ele, por respeito à Evelina, também segura as suas emoções. Eu fico imaginando quantas vezes a gente simplesmente larga, dá ataque. A gente se esquece muitas vezes da polidez, da educação, que a gente aprendeu muitas vezes no jardim da infância. Não pode bater no amiguinho, não pode gritar com o amiguinho. Tem que pedir por favor, tem que falar obrigado. E na hora, não pode falar palavrão. E na hora do quente, dentro da nossa casa, a gente não sabe escolher as palavras. A gente não sabe olhar o tom de voz. Os objetos saem voando. A gente faz um escândalo, o vizinho acha que a gente está sendo esgoelado de tanto que a gente grita. E aí a lembrança que ele está dando para a gente da importância do nosso autocontrole no momento de crise, que é fácil a gente ter autocontrole quando está tudo bem. Um mar manso não balança o barco. O duro é na hora da tempestade. E aí, como ele está agindo, é aí na tempestade que a gente vem aplicar as lições que a gente está aprendendo. É nos momentos difíceis que todos nós aqui nesse grupo temos que aplicar as lições que nós estamos aprendendo todas as semanas com Allan Kardec, com André Luiz, com Emmanuel. E ele toma consciência, ele percebe, ele consegue se olhar no espelho e falar assim: gente, mas como eu fui orgulhoso, como é que eu não percebi os meus erros? E é interessante porque Deus é tão bom, ele manda a gente para cá, para a Terra, e a gente esquece tudo. Esquece do que a gente foi, do que a gente fez, porque a gente fica pensando com essa paixão louca que a Elisa tinha pelo Dedé. O que será que foi na vida passada? A gente esquece. Mas a gente esquece porque é uma bênção que a gente tem na mão, para que a gente saiba poder usar o nosso livre-arbítrio de uma forma, eu não quero falar mais livre, mas sem, sem veneno, sem ranço. A gente pode recomeçar, uma página em branco. Esse é o presente que Deus está dando para a gente, uma nova chance. Quem é que não queria que alguém que a gente magoou muito, alguma coisa, porque todos nós temos dentro de nós alguma coisa que a gente falou, eu não queria ter feito isso, como eu me arrependo de ter feito isso. Às vezes coisa pequena, às vezes coisa grande, mas todo mundo traz dentro de si essa sensação de não devia ter feito isso, não devia ter falado isso.
Quem é que não queria poder voltar com uma página em branco com aquela pessoa e falar e fazer de um jeito diferente? Todo mundo. E é esse o presente que a gente recebe de Deus toda vez que a gente entra na barriga de uma mãe, como um novo espírito. Mas é para a gente saber utilizar esse livre-arbítrio. E o convite que a gente está escutando aqui, de André Luiz, é a gente lembrar de usar o nosso livre-arbítrio não para esses 30, 50, 80, 100 anos que a gente vai viver aqui na Terra, mas a gente usar esse livre-arbítrio pensando, e aí? Eu dentro da minha vida como espírito eterno, o que eu estou fazendo? Porque senão a gente vai continuar carregando esse inferno dentro da gente. A gente viu que esse inferno estava vivendo dentro do Ernesto. E aí, nesse momento, ele entende a necessidade dessa reparação de resgate. E ele consegue enxergar naquele que tinha sido um inimigo, que ele tinha um ódio tremendo ao ponto de matá-lo, porque a gente vê que o Ernesto não era uma pessoa cruel. Não, um homem relativamente bom, imperfeito, como todos nós. Mas ele consegue, dentro dessa análise, enxergar no Desidério um benfeitor de alguma forma, que foi lá e cuidou da família dele, que deu atenção para a esposa, que fez companhia, que protegeu a filha. Olha só que coisa estranha isso. Ele não só perde perdão, mas ele se sente quase que humilhado pelo outro ter conseguido viver um papel que ele mesmo não conseguiu. E nessa conversa do Desidério com ele, a gente já viu isso no ESD. As imagens vão brotando na cabeça. A gente viu isso, que todos os nossos pensamentos, as nossas memórias, elas são cravadas, elas são gravadas como imagens. Que é assim que os mentores fazem a regressão na gente quando a gente está no plano espiritual. É assim que eles fazem a análise do que a gente fez de bom e de ruim, a análise do que é que tem que ser no futuro próximo. Então, mesmo o Desidério sendo um espírito de menor evolução do que o Ernesto, numa posição de obsessor, envolvido num ódio mortal, entre aspas, ele consegue captar, ele consegue instigar essas memórias gráficas da cabeça do Ernesto. E os nossos obsessores conseguem também. Os nossos mentores conseguem também. Eles conseguem ler dentro do recôndito da nossa alma quem é a Ana de verdade. Não a Ana que passa batonzinho, põe o óculos, vem dar aula com cara de boazinha. Não. A Ana que faz crueldade, que é maledicente, que não sabe perdoar, que é orgulhosa. É essa Ana que eles vão estar analisando, enxergando e apontando os defeitos, né? Valorizando os defeitos, por assim dizer. Aí ele faz a prece, olha só que coisa interessante. Ele faz a prece, ele pede ajuda, a ajuda vem. Esse transporte espiritual sai lá da Avenida Anhanguera, vai lá pegá-los. Um resgate emergencial, uma ambulância, isso. E aí eles são levados para um hospital. O que é o hospital? É um centro espírita. Então a gente imagina muitas vezes o centro espírita só funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde. Não. O centro espírita continua funcionando. Daí a importância da gente ter um local para o centro espírita, um local que é cuidado, que é protegido. Porque aí essa casa funciona como um hospital, uma casa transitória de socorro para aqueles espíritos que estão temporariamente passando pela Terra. E ele não só vai para esse hospital espiritual, aqui na Terra, né, o Centro Espírita na região de São Paulo, mas ele recebe um passe, ele é tratado como se ele estivesse num hospital mesmo.
Mas como ele é espírito, ele não tem que pegar um IV, né? Diferente, ele não tem mais corpo. A cura é feita através de passes magnéticos, em que ele fica muito melhor. Ele e a Evelina conseguem se sentir bem melhor. E aí, eles voltam no dia seguinte para a colônia onde eles estavam. E no meio dessas conversas entre o Ernesto e a Evelina, eu fiquei pensando nesse pedacinho em que o Ernesto resolve se abrir e contar tudo para ela, tudo que tinha acontecido. E olha que coragem, né? Ele matou o pai dela. Aí é vontade de consertar o erro mesmo, né? Eu fiquei pensando, quantas vezes eu não tenho coragem de falar um errinho, tranqueira, pequenininho. Imagina um erro desse tamanho, uma falta tão grande quanto essa. E ele fala, você também me acusa? A resposta dela, olha só a resposta de uma amiga. Sou eu, sua irmã, quem lhe pede perdão por meu pai que tomou a sua casa indevidamente. Então, ao invés dela acusar e falar, você roubou meu pai, eu não tive pai a vida inteira, eu não pude conhecer o meu pai, eu não pude brincar com meu pai. Ela não sabia que o pai dela era uma porcaria. Que filho sempre acha que pai e mãe é muito bom enquanto é pequeno. Depois descobre que não é tão perfeito, mas quando é pequeno a gente idolatra os nossos pais. E ela consegue sair de si mesma, da própria dor de órfã e oferecer a compaixão. Não só a compaixão em relação ao pai, mas a compaixão em relação à filha dele, que foi a amante, falando. E não só, olha só a situação. Ele matou o pai e a filha roubou o marido. Jesus. E ela fala, não, a Vera Lúcia conseguiu dar para o meu marido o que eu não consegui. Está dando conforto, a estabilidade. Que evolução, gente. Eles passaram 2 anos no plano espiritual. Quando ela entrou, a gente viu ela como uma mocinha imatura. Em 2 anos, essa transformação inacreditável dela. De conseguir estender a mão dessa forma, não só para aquela que tinha sido a amante durante a encarnação, mas também abraçar essa pessoa como alguém que vai receber um espírito, vai ter um filho que ela não conseguiu, e saber perdoar alguém que matou o próprio pai. Outra coisa que eu fiquei pensando é essa importância da prece pelos mortos, que muitas vezes a gente esquece. A gente esquece daqueles antepassados que muitas vezes têm um significado tão grande na nossa vida. Para a gente lembrar e rezar por eles. Não rezar com revolta, com aquela saudade amarga, doída, brava. Não. Rezar pedir para que eles estejam em paz, para que eles sintam o nosso amor. Para que eles sejam ajudados, que eles sejam iluminados, que eles encontrem o caminho deles, que eles estejam bem, onde quer que eles estejam. Que eles possam estar aproveitando esse tempo no plano espiritual para crescer, para se melhorar, para evoluir. A gente tem que valorizar o trabalho aqui na encarnação, esse trabalho de reajuste na nossa família, principalmente. Mas a gente tem que saber valorizar também o tempo que a gente está no plano espiritual. A gente vê na Evelina esse tempo de 2 anos, o efeito que teve, a forma que ela tem de ver as coisas, né? E aí eles falam, a gente vai ajudar os que ficaram. A gente não está recebendo a prece dos que estão lá, mas a gente vai rezar por todos aqueles que ainda estão, por todos aqueles que estão na Terra ainda, os nossos parentes. Então a gente vai estender a mão para eles. E eu fiquei pensando também, quantos de nós não temos aqueles familiares
que olham para nós, veem as bobagens que a gente faz e rezam pela gente, ajudam a gente, vão lá na casa da gente, tentam dar sugestão. Como a gente viu acontecendo aí nas conversas da Evelina junto com a família. Mas a melhor de todas é a conversa com o Ribas. E que o Ernesto está em dúvida, mas aí o que a gente tem que fazer? Tem que ajudar? E ele fala assim, ajudar com amor é obrigação de todo aquele que sabe. Quem sabe mais tem que ajudar. E não é ajudar só na oração. Eles vão ter que ajudar na proteção do lar. Eles vão ter que ajudar no planejamento reencarnatório. Eles vão ter que acompanhar a família. E ele mesmo trabalha para 50 anos. Então, para todos nós que estamos aqui, que sabemos um pouquinho mais do que aquele que está, muitas vezes, dormindo na mesma cama que a gente, comendo na mesma mesa que a gente. Se a gente sabe mais, a gente tem que dar mais. É obrigação. E tem que fazer com amor. Não é fazer reclamando, com cara feia. Terminando aqui, falando um pouquinho de mediunidade, né? A gente viu um exemplo tão claro, duas pessoas que aparentemente nem sabiam que direito de vida após a morte. Um parece absolutamente desligado de qualquer tipo de interesse de vida espiritual. Isso, o fato da pessoa, do encarnado, não acreditar, não faz que uma verdade seja uma mentira. Então, os espíritos existem? Existem. A gente recebe a inspiração, a influência desses espíritos? Recebemos. Quando? O tempo inteiro. Mas de quem? Depende da qualidade dos nossos atos, da qualidade da nossa vida, da qualidade do nosso pensamento. Porque a gente vê como foi fácil para esses dois, para o Ernesto e para a Evelina, tão rapidinho. Eles não têm, assim, não são super senior expert de como influenciar encarnado. Não, é a primeira vez que eles estão lá. A gente sabe que não é a primeira, a segunda, mas assim, rapidinho. Os dois conseguiram ler a mente e conseguiram influenciar com ideias. Então, quando a gente percebe, muitas vezes, que a gente sente um bem-estar, um abraço, uma sensação de leveza, talvez a gente tenha recebido um abraço de alguém que ama a gente. Quando a gente sente o coração apertar, um aperto no peito, uma vontade de gritar, sair correndo, de brigar, de falar o que a gente sabe que não deve ser falado, a gente também está sendo influenciado. Então, a gente tem que orar e vigiar, tem que ver essa ondulação das nossas emoções, do nosso humor, elas estão muitas vezes diretamente ligadas à influência desses espíritos no nosso dia a dia. Aí a importância da prece. Então, para a gente encerrar a conversa de hoje, 8 horas, a primeira coisa é, quando a gente tiver passado por um trauma, e a gente está passando por um trauma hoje, é uma perda. Muitos de nós perdemos a identidade, perdemos a liberdade, perdemos o nosso parceiro, alguém que a gente ama. A gente precisa de descanso e de cuidado. A gente precisa cuidar da gente. Ouvir o nosso corpo. Ter compaixão com a gente. Porque muitas vezes a gente não escuta. A gente continua brigando, lutando. A outra coisa é a influência espiritual na nossa vida, nas nossas decisões. Para que a gente tenha consciência das nossas escolhas, que elas estão sendo feitas para o bem, para o bem, pelo bem e por nós. E a terceira é para a gente olhar com lentes diferentes, talvez lentes transparentes, em vez de lentes negras, escuras. As tramas familiares que a gente vive, aquele irmão, aquela irmã que a gente não gosta, que a gente não entende, aquele pai e aquela mãe que não soube respeitar a gente, aquele filho que não gosta da gente, que nunca aceitou nosso carinho. E olhar para essa realidade com compaixão, com amor, naquela lição que a gente aprendeu hoje com Ribas.
Quem sabe mais tem a obrigação de ajudar com amor, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí, agora, a gente vai para os nossos comentários. Quem quer comentar primeiro? Posso comentar, né? Tipo, não sei nem se o meu comentário tem a ver com essa passagem, mas o que me veio à cabeça muito quando estava lendo e lembrando quando eu li o livro, eu acho que para mim sempre uma palavra que é uma palavra muito forte, que é a palavra empatia. E quando você falou dos pais, eu acho que empatia de entender, assim, e o que me chamou muita atenção no livro, principalmente no final, é essa trama que vai a cada capítulo aumentando, né? A gente lê um capítulo e fala, meu Deus, olha só que trama. Aí quando você lê o outro, fala, ixi, piorou. Aí quando você lê o outro, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí você vai... tanto que eu fiz um desenhozinho depois, quando a gente terminar, eu fiz meio que um quebra-cabeça do que está acontecendo, quem estava interligado com quem, o que vai acontecer. E isso não acontece só no livro. Né? Isso não acontece só no livro, isso acontece no nosso dia a dia. Quer dizer, a gente está aqui no contato, possivelmente a gente teve alguma relação em alguma vida passada. E assim, principalmente no âmbito familiar também. Né? Então, tem empatia de algumas ações que o seu familiar está com você, como você bem colocou, irmão, um filho que não tem um carinho pelo pai, ou um pai que não tem um carinho pelo filho. Né? Muitas vezes é resquício de vidas passadas. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu acho que é interessante, a gente também comenta muito comigo, nossos pais, tipo, eu hoje oro muito pelo meu pai, né, que já desencarnou, e sempre positivamente, né, também vi no Ed para não pensar nada ruim de ninguém, mas todos os pais, por mais que ele te trate de uma forma ou de outra, ele fez o melhor que, às vezes, você não satisfeito, mas ele fez o melhor que ele podia dentro do conhecimento que ele tinha. Né? Então, assim, eu acho que eu falei essa empatia. Ele fez o melhor, como a gente viu. O Ernesto, ele fez na cabeça dele, claro, existem diferentes tipos de amor, existem diferentes tipos de percepção de amor. Eu posso estar achando que meu amor é o melhor amor do mundo, mas a pessoa é outro jeito de receber. Até tem um livro muito interessante sobre isso, que a gente leu. Mas ele está fazendo o melhor que ele pode, ele está fazendo o melhor que ele vê na cabeça dele. Então, tem empatia, eu acho que é muito, muito interessante nesse aspecto, né? E eu acho que eu tinha outra coisa para falar, mas eu me perdi um pouco. Mas eu acho que é muito disso. Eu acho que quando a gente aprende isso, principalmente isso às vezes acontece quando você vira pai, vira mãe, você fala, pô, olha só, as coisas são diferentes como eu imaginava, né? Porque realmente o pai está ali. Então, e outra coisa, me lembrei que eu ia falar. E Deus que prepara tudo, mas quem me trouxe para essa vida, quem foi o veículo que foi meu pai e minha mãe. Então, de começo de ideia, já tem que ser muito grato pela possibilidade de uma nova tentativa dentro desse plano. Claro que Deus é o que é responsável, mas os canais que dessa vez fizeram o Miguel dentro dessa encarnação, dentro desse contexto, dentro dessa família, com a possibilidade de eliminar pendências que eu tive no passado com essas pessoas, foram os dois, meu pai e minha mãe. Então, assim, eu tenho que ser eternamente grato por isso, independente do que ele faça, independente do que minha mãe faça. Às vezes é difícil, né? Porque dependendo se a gente teve um pai e uma mãe razoavelmente bonzinho, é uma coisa, mas se a gente teve alguém que foi um tirano no lar, né? Ainda essa semana eu estava escutando o caso de uma amiguinha do Tiago, em que contou para ele que o CPS já foi na casa dela várias vezes, que é o Children Protective Services. A gente fica imaginando, você olha para a menina, ela nada com ele, então, vizinha da gente, mora do outro lado da rua, uma casa linda, né? Então, aparentemente, né, tudo perfeito. E a menina com medo de ter que ir para uma foster home, então ela, Child Protective Services, aparece lá e ela fala que tá tudo bem, porque o medo dela é... Então, aí é difícil, né? Quando a gente tem um pai e uma mãe que é mais ou menos normal, uma coisa, mas de repente tem um pai e uma mãe que é abusivo, não só fisicamente, mas moralmente, aí o que você faz, né? Como é que fica a cabecinha da gente, né? E a gente como adulto fica mais fácil de entender, mas
eu fico pensando no coração dessas crianças, né, de como essa que tem 15 anos, a idade do Ti. Como é que fica, né? Que aí de repente vem para ele e desabafa essas coisas assim, do tipo, uau, o que você faz agora, né? Então a gente tem, essas horas é que a gente tem que lembrar de que o acaso não existe, que essa drama, a importância da religiosidade dentro da família, né? Porque isso começa nos pais. Porque se os pais estão bem, as crianças vão ficar bem. Se os pais não estão bem, aí degringola o resto da família. A célula familiar é muito importante, né? Quem mais quer comentar? Letícia? Eu gostei, eu estou um pouquinho à frente do livro, impressionada assim com, eu acho que é com essa a bondade dos dois, né? Como eles se transformaram assim. Isso que estou impressionada. Depois você vai vendo mais o que eles fazem, né? Para recuperar esses laços, assim, como eles eram pessoas regulares na Terra, né? Assim, como pessoas que viviam suas vidas ali limitadinho, não eram santos na Terra, assim, no sentido... eram pessoas assim, né? Digamos assim, como nós, eu acho, que viviam aquela vida ali no quadradinho. E a capacidade que eles tiveram, assim, de ir para o plano espiritual, aprender, demoraram aquele tempinho lá para entender tudo, e depois a transformação que me surpreendeu, assim, também, né? Assim, o amor no coração, que eles tinham esse amor no coração, eles não viviam aquele amor na Terra, e agora acho que você me vê uma coisa assim, aquele amor assim desabrochou, sabe? Parece que saiu do coração assim, da carne que estava ali meio preso, e eu vejo eles agora assim vivendo o amor fraterno, né? Aquele amor sem, não o amor da carne, o amor do espírito. Eu tô achando muito bonito assim, quando unfolds, né? Assim, a história vai. E foi escolha deles, né? Porque a gente viu que essa oportunidade de trabalho, de estudo, foi oferecida para o Desidério, ele não quis. Foi oferecida para o Túlio, ele não quis. Então, é a gente que escolhe o caminho que a gente quer. Então, esse uso do livre-arbítrio, que você falou, acho que é super importante. Ele vale tanto quando a gente está encarnado aqui, quando a gente está desencarnado também, né? Mais algum comentário antes da gente encerrar? Eu também tive que anotar, Miguel, quem é quem aí para entender. Eu tenho a minha cola também, acho que está aqui na primeira página do livro. Cadê? Aqui. Eu botei aqui a minha colinha também. Nem aqui. E mesmo assim, se você não pedir fica falar, difícil, os nomes não sei não, só sei do Ernesto e da Evelina. O resto? Mas é muito bonito. Eu fico pensando assim, né? Eu fico pensando assim. Cada história na minha. Ai, Jesus. Qual que é a minha? Quem são essas? Dá para ver, ó. Tem um algoritmo aí, um processo. Um organograma. Ele já fez um esqueminha aí, que é para não esquecer. Quem é daqui, quem é de lá, quem é que está aqui agora, quem é que foi. É isso aí. Isso mesmo. Isso mesmo. É só fazer da nossa vida também. Arrumar não sei se fazer, não. Umas figurinhas. Porque agora a gente não lembra, né? Mas uma hora a gente vai saber também. Vamos fazer o nosso esqueminha lá. O nosso desenho. O que esse pai foi? O que essa mãe que a mãe foi? Chegar lá e dizer, ixi, era isso! Será que esse neto que a gente tem, né? O neto que a gente tem, que a gente se afiniza, quem será esse neto? Quem será essa neta? Será que já foi aquele ali, que foi aquele lá? Eu fico pensando, às vezes, nos netos, né? Eu faço um negócio que a gente acha engraçado. A gente tem vários amigos que têm bebês, né? Eu sei que eu sei um pouco do assunto, mas eu chego para a criança quando não estão os pais perto, né? Quando eu olho para a criança assim, eu falo assim, quem foi você? Quem foi você? Isso Ele pega os recém-nascidos, e ele
Quem será? Quem será que está aí nesse dentro? corpinho tão tão bonitinho, fofinho, cheirosinho. Quem é que você foi, hein? Que espiritinho é esse? Que espiritinho é esse que está aí? Gi, faz a prece final para a gente, por favor. Ah, peraí, a mamãe quer falar. Fala, mamãe. Você está no mute. Você está no mute. Pronto. Mexeu muito comigo o comentário que a Ana fez, comparando o orgulho ao envenenamento. Nosso olhar. Vocês repararam nisso? Toda vez que a gente olha atravessado para o outro, com raiva, com mágoa, com inveja, com não sei o quê, na verdade, não pensando no outro, achando que nós somos mais importantes, mais inteligentes, postura de orgulho, nós estamos assim, como foi o comentário da Ana, nos colocando na posição de cegos, assumindo uma cegueira que nos impede de amar o outro, de ter compaixão pelo outro. Isso aí valeu pela noite, viu? E é claro que depois de sentir uma emoção desse nível tão intensa, a gente fica desejando intensamente que não só nós, mas que todas as criaturas, que toda a humanidade possa realizar da melhor maneira possível os seus compromissos de amor, né? Que todos que acreditam em Jesus, pelo menos o grupo que acredita em Jesus, possa no dia a dia estar firme, estar seguro, estar confiante, querendo acertar, né? Buscando a conduta correta, o que não é difícil, esse difícil está entre aspas, né? Porque nós nunca estamos sozinhos. Foi outro eixo lindo da nossa reflexão de hoje, é exatamente isso, a gente saber que sempre, ou mesmo quando nós estamos fazendo coisas erradas, nós temos proteção. Então, se a gente ficar um pouquinho mais vigilante na hora do escorregão, a gente pede socorro. Obrigada. Gi, faz a prece final, por favor. Confortáveis e pensando na gente, quem fomos, quem somos. Chamamos Jesus para estar conosco, nosso querido amigo de nossas almas, companheiro inesquecível, que nos ensinou o amor e o amar. Sejam bons, amem uns aos outros. Obrigada, Senhor, por esses ensinamentos e aprendizados que está gravado em nossa alma. E dia após dia, com passos ainda de formiguinhas, crianças imaturas que somos, mas querendo caminhar junto a Ti, Senhor. Estamos indo, evoluindo, alçando maiores voos. E assim te agradecemos, Jesus, por estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Obrigada, meu querido amigo. E que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus.